Bem-vindos a mais um InFocus by CNN. O tema que nos traz esta semana a debate é a governance como alavanca para o crescimento e os nossos convidados são João Moreira Rato, ele é o presidente do Instituto Português de Corporate Governance, bem-vindo, e também Paulo Paixão, partner e head of audit da KPMG, bem-vindo também. Nós, quando estávamos a discutir o título para este InFocus, juntamente com a KPMG, estamos a tentar encontrar uma forma de conseguir explicar a quem nos está a ver e a quem nos está a ouvir quão importante é o governance, porque, apesar de tudo, não deixa de ser um estrangeirismo e não deixa de ser um palavrão que, mesmo para muitos empresários, se calhar ainda não passa disso mesmo, ou não passa, se calhar, de uma mania de uns quantos que querem ocupar-lhes o tempo com estes temas. Começo por si, João Moreira Rato, por lhe perguntar porque é que, de facto, o governance é crítico para o crescimento das empresas? O governance está onde está porque é crucial para a tomada de decisões. Não é? Para que as decisões sejam bem tomadas, sejam robustas, sejam sólidas, é preciso um bom governance. Portanto, nas empresas passa-se o tempo todo a tomar decisões. Não é? Eu acho que é muito intuitivo para toda a gente que a tomada de decisões é crucial nas empresas. E na tomada de decisões é importante não só que essas decisões façam sentido do ponto de vista estratégico, não é? A médio e longo prazo, não é? E por isso, quanto mais sólida for a tomada de decisões, quanto mais essas decisões forem discutidas, forem vistas e todos os riscos equacionados e bem equacionados, mais sólida é essa tomada de decisão. Mas quando nós falamos desculpa interromper, quando falamos de governance, estamos a falar de muita coisa, não estamos a falar apenas de uma coisa, certo? Se calhar era importante nós conseguirmos explicar que governance, apesar do termo em si parece que diz tudo, não ser apenas algo que está apenas ao alcance de um conselho de administração, não é? Ou de um CEO. Sim, a governance tem muitas outras dimensões. Uma delas é a questão da transparência, não é? Do reporte e da transparência. Mas também a constituição de órgãos sólidos dentro da empresa que permitam que essa decisão seja participada e que os riscos implícitos a essa decisão sejam vistos e revistos. Portanto, há toda uma organização à volta da tomada de decisão e em que é preciso haver vários órgãos que vejam e olhem para ter a certeza que não se está a cometer nenhum erro grave, que não se está a tomar riscos que ponham em causa o futuro da empresa e a continuidade da empresa, mas também a governance, obviamente, também olha para a questão do reporte de informação, transparência, ter a certeza que os conflitos de interesse que possam existir são bem controlados, não é? E mitigados, porque tudo isso pode não só pôr em causa o futuro da empresa, como também a relação da empresa com o entorno, não é? E a relação da empresa com o entorno depende muito da transparência e da forma como a informação é reportada para fora. Portanto, há toda uma parte da organização para dentro que tem a ver com a tomada de decisão, mas depois também o governance também controla um bocadinho, organiza um bocadinho a forma como se comunica para fora. E hoje em dia, nos tempos que correm, a comunicação para fora é cada vez mais importante, não é? Porque há vários, o que chamamos no anglicismo stakeholders, não é? Que estão implicados na decisão, sejam eles os cidadãos, sejam eles os clientes, sejam eles os fornecedores. E que precisam ter essa transparência também na informação a que têm acesso. Paulo, quando nós estamos a discutir as várias dimensões da governance, estamos também a discutir um upgrade na profissionalização da gestão das próprias empresas. E apesar de haver regras que têm que ser cumpridas, regras europeias, nomeadamente, foi também um bocadinho esse o mote que nos trouxe aqui a este debate, mais do que convencer os empresários, convencer os conselhos de administração de que uma boa governance é fundamental para cumprir regras, como é que se explica que uma boa governance é fundamental antes das regras existirem para o sucesso da empresa? Esse debate é difícil? Eu julgo que não tem sido um debate muito fácil, mas que começa a ser óbvio. Ou seja, o país tem hoje desafios muito significativos ao crescimento, baseado em fatores bastante diferentes do que, por exemplo, a última década.
Se nós olharmos para a última década e tivemos um crescimento muito centrado no turismo, e agora temos que continuar a dar os próximos passos, e os próximos passos significa atrair capital. Atrair capital significa que temos desde logo que, do meu ponto de vista, tomar medidas para dinamizar, por exemplo, o mercado de capitais. Portugal tem hoje o seu market cap das empresas cotadas é cerca de 35% do seu produto. Se olharmos para a Espanha, é 90%. Temos também desafios muito grandes naquilo que é aquilo que eu chamaria a contaminação da cadeia de valor. Ou seja, hoje e nos próximos anos, não basta apenas aquilo que se faz, mas a forma como se faz. E é precisamente isso que vai marcar a diferença. Ou seja, uma empresa muito centrada naquilo que são as regras e o poder de decisão do dono vai ter muita dificuldade em atrair investidores, porque, obviamente, os investidores não estão disponíveis para correr esse risco. Ou seja, nós temos que, enquanto tecido empresarial, ter a capacidade de passar a segurança aos investidores que conseguimos, por exemplo, enquanto país, como destino turístico. E isso obriga a um conjunto de regras, de procedimentos e de efetividade desses procedimentos. Não basta dizer que se faz, tem que se ter a capacidade de demonstrar que se faz com recorrência. Não basta dizer que se vai ao ginásio 3 vezes e depois, na verdade, só se vai ao ginásio uma vez. Portanto, as empresas portuguesas têm que ter a capacidade de ser mais formais na demonstração dos seus processos, quer de decisão, quer de produção. Porque é aí que entra também a questão do crescimento, não é? Se as empresas portuguesas conseguirem fazer esse processo, fica mais fácil, digamos assim, haver capital que queira investir nessas empresas. Sim, ou seja, os investidores estão disponíveis para investir num destino que é um destino hoje muito atrativo, mas com processos que conhecem. Repare, se um investidor vai investir numa empresa que tem um diretor comercial fantástico, mas que é um one-man show, potencialmente os investidores não estão disponíveis para isso, porque não têm a capacidade de saber quanto tempo é que esta pessoa vai resistir na organização. Portanto, ou seja, os processos organizados, a forma de fazer organizada, equilibrada em termos de práticas, por exemplo, de contratação de fornecedores, os temas da ética, são temas que, para quem vem de fora investir, são capitais. E também vão ser, do meu ponto de vista, absolutamente capitais, não apenas para os investidores, mas também para os clientes. Ou seja, vamos viver um período em que a contaminação da cadeia de valor através de práticas que se querem éticas e transparentes vai ser uma realidade. Ou seja, não basta produzir bem e com qualidade, vai ter que ter condições para demonstrar que se produz de forma ética e transparente. E sustentável, não é? Sustentável. Como já falámos no primeiro InFocus a propósito do ESG. Isto que estamos aqui a falar sobre a desconfiança ou não de um investidor perante os processos que uma determinada empresa tem, seja porque o patrão, vamos chamar-lhe assim por facilidade de linguagem, é o one-man show, ou o diretor comercial, ou alguém, seja porque essa empresa está a trabalhar de acordo com a tradição, digamos assim, aplica-se muito, João, às chamadas empresas familiares. Isso é um dos principais desafios para a aplicação do governance, ou não? Sim, é. E eu já agora, dando um passo atrás, aproveitava para chamar a atenção que neste momento as empresas estão atrás de um alvo em movimento. Ou seja, à medida que a sociedade mais global e mais tecnológica e mais digital se desenvolve e aparecem também novos desafios geoestratégicos, a complexidade dos riscos com que uma empresa se depara são muito maiores. Claro. E, portanto, como são muito maiores, as empresas também têm que ter mais capacidade de resposta a esse tipo de riscos. Uma empresa puramente familiar, um one-man show, tem menos capacidade, não é, para abordar a complexidade destas situações, porque dentro da própria empresa tem menos experiência, por exemplo, tem menos experiência de análise geoestratégica ou tem menos experiência tecnológica para lidar com os riscos de cibersegurança. Está mais fechada, não é? Uma espécie de aldeia gaulesa. Portanto, é muito importante para as empresas familiares, se querem desenvolver, se querem aumentar a sua carteira de clientes, se querem entrar em diferentes geografias, ter uma capacidade dentro da empresa de análise de muito mais riscos
e provém de muito mais origens do que anteriormente. E por isso é muito importante essas empresas criarem e construírem essa capacidade. E essa capacidade, por exemplo, pode passar até pela introdução de administradores independentes na empresa. Chamados não executivos? Não executivos independentes, que podem trazer uma experiência que seja relevante nas diferentes áreas em que a empresa vai entrar. À medida que a empresa vai entrando em novas geografias ou vai fornecendo novas empresas, novos clientes com novas tecnologias que trazem novos tipos de risco, não é? Porque a integração, cada vez mais é uma integração digital, cada vez que há um novo cliente, aparece um novo risco de cibersegurança, ou pode aparecer um novo risco de cibersegurança, e, portanto, é preciso que as empresas tenham capacidade in-house de dar resposta a estes tipos de problemas. Já vamos descascar cada um desses pontos, quer dos administradores não executivos, quer das próprias comissões de auditoria, enfim, todas as áreas que a governança abrange, mas para darmos também aqui um bocadinho de contexto sobre qual é a real situação em Portugal neste capítulo. Toda a gente sabe que Portugal tem um tecido empresarial maioritariamente formado por pequenas e médias empresas. Não tenho de cor neste momento qual será a percentagem de empresas ditas familiares, mas há também uma tradição longa em Portugal a esse nível. Como é que nós comparamos, por exemplo, a nível europeu, quando caracterizamos o tecido empresarial português ao nível do governance? Ao nível do governance, olhando para trás, mais uma vez dando um passo atrás, o tecido empresarial português compara com o europeu, com a maior parte dos parceiros europeus, como estando mais assente em pequenas e médias empresas. E provavelmente também estando mais assente em empresas familiares. O que nós vemos também é que, em termos de formação, não é, os gestores destas empresas também têm níveis de formação, e esta estatística existe, mais baixo do que os nossos parceiros europeus. Portanto, há claramente um déficit ainda de profissionalização em boa parte na gestão das empresas, das empresas e esse déficit de profissionalização vai ter que ser resolvido, e eu penso que é muito, se olhar para uma empresa exportadora e uma empresa não exportadora no mesmo setor, já vê diferenças ao nível da profissionalização. E isso mostra que a empresa, para poder abordar outros mercados, realmente já precisa de dar uma resposta em termos de governança que não precisa de dar quando está só no mercado doméstico. E isso mostra bem que esse desenvolvimento é útil, porque senão as empresas não iam por esse caminho. Não é? Paulo, pegando aqui nesta deixa do João, a verdade é que não existem grandes empresas também se não existirem pequenas e médias empresas. Não é? As pequenas e médias, em geral, trabalham para alguém e normalmente trabalham para as grandes. Isto que o João dizia, quando uma empresa começa a exportar, naturalmente isso obriga, porque entra em mercados mais competitivos, porque obriga essa empresa a dar um salto também ao nível do governance, provavelmente, ou a profissionalizar um bocadinho mais a sua gestão. O que é que nos falta para que as pequenas e médias empresas, que provavelmente ainda não exportam, mas que trabalham para grandes empresas em Portugal, deem esse salto? Como é que se consegue o tal efeito de contágio, que seria provavelmente o desejável ao nível do governance? Bom, parte desse caminho tem sido feito, como o João refere, através de termos hoje um tecido empresarial muito mais exposto a mercados mais evoluídos, e, portanto, hoje temos cerca de 50% de exportações face ao PIB, e isso, obviamente, traz um elevar do nível, um elevar da competição e naturalmente, também uma melhoria das práticas de governance, ou seja, deste edifício, que o governance não é mais do que o edifício com base no qual determinada empresa exerce a sua atividade. Em Portugal temos de facto uma necessidade, do meu ponto de vista, urgente de ganhar escala, ou seja, nós, ainda muito recentemente, o Business Roundtable publicou um estudo com a Universidade Nova que é bastante expressivo sobre aquilo que é a diferença, quer de produtividade, quer de criação de valor, entre as pequenas e médias empresas e as grandes empresas. A verdade é que temos 1% de grandes empresas e, portanto, nós, do meu ponto de vista, temos que encontrar a forma de ganhar escala. Ganhar escala é ter capital
e para ter capital é preciso ter práticas que sejam transparentes. É preciso, por exemplo, fomentar as parcerias, sejam elas através de fusões, aquisições. É, do meu ponto de vista, também muito importante que consigamos cooperar, tornando duas empresas médias no Norte e em Lisboa numa grande empresa em conjunto. Para isso é necessário, mais uma vez, que ambas tenham práticas de governo que sejam compatíveis e transparentes. Portanto, é fundamental que estes ganhos de escala possam acontecer, e para eles acontecerem é muito importante que este chavão do governance, que se traduz em práticas que sejam profissionais, éticas e transparentes, possam ser incorporadas no nosso tecido empresarial de menor dimensão. Paulo, deixa-me só interromper para não deixar de perder essa ideia. Até porque, obviamente, o objetivo de uma empresa é ser rentável, não é? É ter lucros. Também. Mas se as duas coisas não estiverem alinhadas, ou seja, se a empresa não trabalhar para a rentabilidade, mas não trabalhar ao mesmo tempo para um modelo de governance que lhe permita crescer e prolongar essa rentabilidade durante muitos anos, pode acabar por desaparecer ou pode acabar por mirrar ou não. Repara, o conceito, do meu ponto de vista, aquilo que são os critérios que nós hoje chamamos de ESG, vêm mudar substancialmente a noção de lucro, ou seja, a noção que os nossos empresários têm que ter de lucro, porque o lucro era sobretudo um lucro financeiro, ou seja, era um resultado, era um ganho financeiro, e de facto a expectativa é que o ganho global tenha que ser mais ponderado, ou seja, tem que haver, obviamente, sustentabilidade financeira, mas ela tem que ser conseguida através de um equilíbrio quer ambiental, quer social, e obviamente depois entra aqui o G, ou seja, o governance, porque tudo isto só é conseguido se de facto as práticas de criação de valor forem práticas sustentáveis. É aí que entra o governance. Deixe-me só adicionar mais um conceito que, do meu ponto de vista, vai ser absolutamente transformador no futuro, e muito se tem discutido ultimamente, que é o tema do talento. O governance é absolutamente fundamental para atrair talento. Portanto, os nossos jovens, as pessoas que temos hoje no mercado de trabalho, que têm níveis de sofisticação e de preparação compatíveis com este crescimento, são pessoas que querem trabalhar em empresas que são empresas onde conhecem as regras, onde podem atuar de forma ética e sustentável, e, portanto, parece muito difícil que o tal lucro financeiro que possa ser suportado se não tivermos uma componente transversal que permita atrair estes diversos fatores. Capital para investir, talento para tornar rentável esse capital, e para tudo isso é preciso processos e regras claras e transparentes. Portanto, é muito mais, do meu ponto de vista, do que o lucro financeiro. Claro. João, e como é que se explica aos empresários que isto não é só um capricho, esta coisa do governance e do ESG e mais 20 regras para cumprir, e agora é a Comissão Europeia e agora tem que... Como é que se explica aos empresários que de facto isto é em benefício deles e não é apenas mais uma pasada de burocracia que lhes estão a colocar em cima para lhes ocupar o tempo e para eles estarem menos tempo focado na rentabilidade? Do ponto de vista prático, é muito simples, não é? A primeira grande questão, e que o Anselmo estava aqui, que trouxe aqui para cima da mesa, não é? Que isto não é só uma questão de lucro do curto prazo, não é? Isto tem a ver com a resiliência da empresa. Ou seja, a governance, de alguma maneira, é um instrumento também para aumentar a resiliência da empresa. Ou seja, a resiliência quer dizer a capacidade de navegar em diferentes águas, em diferentes ciclos, em diferentes mercados, não é? Porque o barco, se estiver mais acautelado em termos de riscos, aguenta várias tempestades, vários mercados. E, portanto, a questão da resiliência é, sem dúvida, o objetivo principal para o empresário. Não é? Depois, como o Paulo disse aqui, a relação com os fornecedores e com os clientes. Não é? Porque os clientes e os fornecedores vão ter um grau de exigência
que ele não pode ignorar, porque senão passa a diminuir a sua carteira de clientes ou fica condicionado em termos de fornecedores com quem pode trabalhar. Terceiro, os próprios acionistas, se é que têm acionistas, ou quem lhe empresta dinheiro, ou quem lhe mete capital na empresa, têm hoje em dia uns objetivos, como estava também aqui a dizer o Paulo, muito mais, que vão além, muitas vezes, do lucro. Ou seja, fala-se cada vez mais em maximizar o bem-estar dos acionistas, em vez de o lucro ou os dividendos para os acionistas. Não é? Porque os acionistas, hoje em dia, há uma classe de acionistas, há uma nova geração de acionistas, não é? Que são as pessoas que agora começam a ter poupanças, que têm outros objetivos para as empresas que tinham anteriormente. E por isso, dessa forma, hoje em dia é impossível ignorar totalmente se vai buscar capital fora. Portanto, entre a dimensão da resiliência, fornecedores, clientes, acionistas, não é? E a capacidade de reter talento, não é? De reter... Eu normalmente pagam para ser advogado do diabo e eu aqui vou fazer a mesma coisa. Vamos começar a descascar então as várias dimensões da governance. As comissões de auditoria, por exemplo, deve ser chato, não é? Porque fazem auditorias, apresentam reportes, estão a chatear com o método A, B ou C que está errado. Não deve ser uma convivência fácil. Aliás, a KPMG, se calhar pegava aqui no Paulo, neste tópico e acabava no João. A KPMG lançou recentemente, este mês, salvo erro, um relatório que falava muito desse atrito e trazia muito o sentimento das várias pessoas que trabalham nas comissões de auditoria, nas comissões de remuneração, etc. Como é que, voltando à pergunta original, como é que se casa esta necessidade de, por um lado, de trazer mais transparência à empresa, mas, por outro lado, desculpem a expressão, ter ali uns chatos que querem reunir e querem chamar a atenção e que estão a mandar reportes e que parece que não estão a trabalhar porque só estão a escrever? Paulo. Bom, lá está, parte daquilo que é... Sou eu a fazer de advogado do diabo, eu não penso nada disto. E é ótimo que assim seja. Obviamente que parte de uma visão, daquilo que é a visão do acionista ou dos acionistas, de qual é que é o nível de transparência, de contraditório que querem ter dentro de uma organização. Ou seja, podemos criar organizações de sentido único, em que uma pessoa decide qual é que é o rumo e impõe esse rumo, ou então queremos ter uma perspectiva mais aberta daquilo que são os riscos e a gestão dos vários incidentes. Obviamente que tendo em conta aquilo que se perspectiva que está a acontecer e que se perspectiva que continua a acontecer, a incerteza que assistimos globalmente na sociedade, quer as comissões de auditoria e os administradores não executivos têm, de facto, um papel fundamental para poder desafiar a gestão executiva para as diversas incertezas, os diversos caminhos e a forma de chegar a esses caminhos. Se isso for visto como uma desconfiança, uma chatice, com certeza que em boa parte aquilo que é o potencial de crescimento dessa empresa, mesmo que tenha sido muito bem sucedida no passado, vai estar fortemente castrado, porque dificilmente aquilo que são os resultados passados vão ser a garantia de continuar a replicar sucesso. Isso acontece com frequência, eu não lhe vou pedir que me fale de nenhuma empresa em concreto, mas acontece com frequência, ou seja, esta situação, há uma empresa que cria a tal comissão de auditoria, por exemplo, porque as regras assim o impõem, porque a Europa assim manda, mas objetivamente depois não lhe liga rigorosamente nenhuma e aquilo acaba por ser consequente. Isto é mais comum do que parece ou nem por isso? Não, vamos ver. Obviamente que estamos a falar sempre de... Temos uma realidade portuguesa, temos uma realidade de países mais desenvolvidos. Aquilo que é o mercado de capitais, do meu ponto de vista, é absolutamente fundamental naquilo que são as eficácias, quer das comissões de auditoria, quer dos administradores não executivos, ou seja, aquilo que é a dispersão de capital. Ainda assim, aquilo que assistimos é, nas entidades que promovem este tipo de comissões, um debate e uma discussão bastante frutífera e bastante alinhada, ou seja, ver dentro de um board administradores que desafiam e que questionam
direcionam o caminho e as práticas não têm que ser propriamente em oposição. Pode ser em ponderação, em construção e em ponderação desses caminhos. Muito bem. De acordo com as regras de governance deste InFocus by CNN, nós chegamos ao nosso tempo. Paulo, queria agradecer muito o contributo que deu para este debate. João, igualmente agradecer a todos vocês que tiraram 1h30 da vossa manhã antes de irem para as vossas empresas para estarem aqui connosco, e agradecer a si que esteve aí desse lado por acompanhar mais o InFocus by CNN, Governance como alavanca do crescimento, uma parceria da CNN Portugal com a KPMG.